Mendes Franco de Souza, que é o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde. Já faz quanto tempo que está à frente da função? Eu assumi dia 20 de setembro, tem quase 4 meses, né, que eu estou lá. Uhum. Como é que está a avaliação naquilo que você se propôs, inclusive na última vez que você esteve aqui no programa, dizendo de medidas que tinha que tomar, de baixar custos, de eliminar alimentação de alguns estagiários, enfim, como é que está essa estrutura, inclusive com aquilo que agora se apresenta de novo nessa nova onda em relação à demanda quanto à Covid? É um projeto que foi iniciado agora em outubro, né? Essa estruturação financeira e orçamentária do hospital é um processo contínuo ao longo de 2022. Obviamente que assim, nem dos mais pessimistas esperava uma onda tão expressiva como essa que nós estamos vendo em relação a novos casos de Covid. Então isso, de fato, prejudica um pouquinho nosso planejamento, mas o desânimo ele não pode nos abater, né? A gente tem que continuar firme e forte no nosso projeto aí de estruturação e de remodelação do Hospital Municipal. De setembro até o final do ano, até o começo desse ano de 2022, antes dessa nova demanda ser colocada em relação à pandemia, o que é que foi possível, por exemplo, na redução de custos que você mencionou que era um dos principais alvos? Nós abaixamos o custo do hospital em 3 meses, né, até o início de janeiro, em cerca de 4 a 5 milhões de reais mês, né? Então foi uma redução bem expressiva. Isso anualizado, né, dá uma redução de custo de mais de 60 milhões de reais. Então é óbvio que o trabalho ele não pode parar, né? Assim, a gente tem essa nova onda vindo. São 6 semanas que serão muito difíceis aqui para Foz do Iguaçu e para a região em relação a novos casos, que impacta no número de funcionários que têm que ser contratados a mais, estagiários que são contratados a mais, mas o planejamento ele continua. Tá, com mais de 4 milhões a menos de custo mês, o que é que foi desativado, o que é que foi tirado para que isso acontecesse? Grande parte do custo do hospital são insumos relacionados à UTI. Além de RH com UTI, né? Nós tínhamos, no pico do Covid, 70 leitos de UTI Covid habilitados para atender pacientes graves. Nós chegamos no final de dezembro com apenas 10 leitos habilitados para atender pacientes Covid, né? Nós não tínhamos mais que 7 ou 8 pacientes internados. Então, essa foi uma parte expressiva da nossa redução do custo do hospital. Obviamente que os aparelhos que foram comprados, os monitores, os respiradores, eles existem, né? Eles estão no hospital. Então, a partir do momento que a gente tem novas internações, a gente consegue habilitar da noite para o dia esses novos leitos. Tá, mas então a redução do custo foi porque houve uma diminuição na demanda, não efetivamente por algo administrativo? Não, eu falei que parte expressiva da redução dos custos, sim, foi diminuição da demanda de UTI. Nós tivemos uma redução em nosso custo com folha salarial, com redução de horas extras. Nós tivemos uma economia de mais de 1,5 milhões de reais, praticamente, em relação ao nosso pico da folha salarial no ano de 2021, que nós chegamos a gastar 6 milhões de reais com a folha salarial, e estávamos gastando agora em dezembro, janeiro, aproximadamente 4,5 milhões de reais, isso somando a UPA, tá bom? Então, o trabalho ele foi em várias frentes, né? Redução com serviços, né? O custo com a alimentação, houve essa diminuição também, então foram vários fatores que levaram a essa redução de custo do hospital. Mandando um abraço para o Marco Aurélio de Matos Alexandre, está lá em Joinville, ligado, acompanhando aqui o Contraponto da Cultura, Dante Quadra. Doutor Amon, essa redução de custos então tem muito a ver com cortes na estrutura que era usada para a Covid no pico, né? Então se gastava muito principalmente nos leitos. E agora tem um aumento de casos novamente, não é como antes, né? Se fosse na mesma proporção de contaminados e internados como era na outra, eu acho que nós estaríamos vivendo um caos total, né? Porque o número de contaminados é muito maior do que no maior pico que nós tivemos nos últimos 2 anos. Mas não houve também uma precipitação em diminuir a estrutura da Covid antes de acabar a pandemia, porque agora está tendo que ser reativado e profissionais que foram desligados, talvez muitos estão conseguindo fazer com que eles voltem, não vai faltar? Não houve desligamento de nenhum funcionário, né? Os desligamentos que ocorrem no hospital, eles são de funcionários que são contratados por processo seletivo. Eles podem permanecer em nosso quadro por até 2 anos. Então, venceu o contrato de 2 anos, ele automaticamente é desligado por questão da lei. O que houve agora em janeiro, né, para que a gente pudesse suprir essa necessidade de novos leitos sendo reabilitados,
novos leitos de UTI sendo reabertos. Foi uma contratação de novos técnicos de enfermagem que haviam sido desligados pela questão do contrato que já havia vencido. Então, não houve nenhuma precipitação em relação a esse desligamento no quadro de funcionários do hospital, não. Bom, mas eu digo precipitação na questão de diminuir a estrutura do combate ao enfrentamento à Covid antes de terminar a pandemia, porque parece, e isso em geral, nem só no hospital, mas a sociedade no geral estava vivendo ali até dezembro um fim de pandemia, né? As coisas voltando e se aglomerando e fazendo festa e tal e tal. Não, na parte de saúde, a prudência tem que ser um pouco maior, né? Não houve um clima também de fim de pandemia antecipado? Não, de jeito nenhum. Cada UTI Covid, ela comporta 10 pacientes, né? Uma UTI Covid, ela tem uma escala médica, um médico de plantão, tem a enfermeiro-chefe daquela escala. Então, a cada 10 pacientes internados, eu sou obrigado a abrir uma nova escala. Nós chegamos no pico, como eu falei, a ter 70 leitos ali funcionando de forma ativa, né? Além dos 30 leitos de UTI geral. Então, nós tínhamos 100 leitos de UTI. Em dezembro, nós tínhamos apenas 7 pacientes internados por Covid ali no hospital. Então, não há lógica a gente manter 70 leitos abertos funcionando com escalas cheias, se a gente tinha apenas um décimo desse efetivo de leitos sendo ocupados, né? Isso envolve prudência com o orçamento. Como eu falei, os equipamentos eles existem, os leitos existem, os respiradores existem. O que a gente fez é desabilitar a estrutura que estava por trás. A partir do momento que há necessidade de abrir esses novos leitos, da noite para o dia a gente consegue habilitar aqueles novos leitos porque a estrutura ela está no hospital. Então não houve um desmonte da estrutura, a estrutura ela permaneceu no hospital. Então aqueles 70 leitos, podendo ser 100, eles podem ser reabertos de maneira rápida? De maneira muito rápida. Até aproveita e tira essa dúvida. O governo federal fazia um repasse por contratação dos leitos de UTI ou por internado na UTI. Né? Até a informação que recebi outro dia aqui da 9ª Regional é que o contrato seria até o final de janeiro na demanda global e que a partir de fevereiro seria por exemplo, se tinha 70 leitos de UTI, repassava por 70 leitos independente do número de pessoas internadas na UTI, que a partir de fevereiro seria por demanda. Você tem 2 internados, paga por 2. Tem 20, paga por 20. É assim, e esse dinheiro deixou de vir do governo federal até o final desse mês de janeiro? O repasse ele é feito no último dia útil de cada mês, né? No mês de dezembro foi feito assim, um repasse proporcional a 70 leitos que estão habilitados no Ministério da Saúde. Janeiro é uma incógnita ainda, né? Há essa previsão de pagar pelos leitos que estão habilitados, que são 70, então a gente só vai saber de fato no dia 31 de janeiro. A partir do dia 1º de fevereiro, o repasse vai ser feito por ocupação e não mais por disponibilidade. Então, óbvio que o repasse do governo federal tem de diminuir de forma drástica a partir de fevereiro, adotando-se essa nova regra. Perfeito. Então, vamos lá na hipótese, né? Bom, até final de janeiro, mantém essa questão de paga por aquilo que está habilitado. 70 leitos do UTI em Foz do Iguaçu sendo feito o repasse por parte do governo federal. Mas não estão 70 leitos de UTI à disposição, não só para Covid, para qualquer outra doença, não são utilizadas. Recebe-se o dinheiro para um serviço que não está sendo prestado? Como eu falei, a disponibilidade ela gera custos, porque você tem os equipamentos ligados, os monitores ligados, nós temos os enfermeiros que estão contratados, os médicos que estão contratados. Então, o fato de deixar aquele leito disponível gera um custo fixo para mim. O que eu não tenho de custo ali é o custo de insumo e medicamentos que está zerado, porque não tem paciente ocupando aquele leito. Mas a estrutura por trás ainda existe. Então, nada mais justo que pagar assim pela disponibilidade, né? É a forma mais correta de se trabalhar com qualquer hospital. E como é que ficaria a partir de 1º de fevereiro, então? Porque daí muda a lógica. Então, essa parte financeira de custeio dessas UTIs vai ser uma dificuldade para todos os hospitais no Brasil. A gente recebia por leito de UTI habilitado R$ 1.600 por dia, que não paga os custos da UTI, né? A gente sabe que um paciente ele custa no mínimo R$ 3.000 a R$ 4.000 por dia, uma diária de UTI. Então, assim, vai ter que ser feito um esforço grande, assim, em relação a todas as prefeituras que têm hospitais, em relação a estados que têm hospitais, para que possam equalizar essa conta. Nesse aspecto ainda,
a palavra talvez seja um pouquinho áspera, mas não é desonesto, não estou falando só de Foz do Iguaçu, mas não é desonesto anunciar assim, 80% dos leitos de UTI estão ocupados, por isso temos que ter cuidado quando estão efetivamente sendo usados, eu vou chutar aqui número, 20 leitos de UTI, quando que na prática seriam 70 que nesse momento estariam sendo pagos. Ou seja, mostrar o índice de uma ocupação muito elevada de UTI por Covid nesse momento, sendo que não estão sendo utilizados para fazer o cálculo a 70. Vamos lá. Então, a gente está demonstrando hoje no GESUS, que é o nosso sistema que disponibiliza leitos para toda a rede de saúde, 40 leitos de UTI Covid. E nós temos, além desses 40 leitos de UTI Covid disponíveis, nós temos mais 30 de UTI geral. Então, de qualquer forma, nós estamos demonstrando para a rede de saúde do SUS que nós temos 70 leitos hoje operando no hospital, né? Nós podemos chegar a 100 leitos, né? Habilitando mais esses 30 que estão já pré-habilitados no Ministério da Saúde. Então, assim, não há nenhuma desonestidade, porque a gente está mostrando a realidade do dia, entendeu? Temos aqueles 40 leitos disponíveis, então nós temos uma ocupação hoje de menos de 50%, nós temos 18 pacientes internados na UTI Covid, né? Não é nenhuma desinformação, não, mas é a realidade do dia do hospital. É que eu entendo também nessa questão da porcentagem, o comitê de enfrentamento, ele leva em consideração o número de leitos ocupados para tomar ou não medidas restritivas, como, por exemplo, fechamento de comércio. Então, quando se anuncia tem 80% de leito ocupado, dá brecha para algumas medidas restritivas. E eu acho que nessa questão é que talvez... Mas esse índice ele foi elevado principalmente pela questão do Hospital Costa Cavalcante ter anunciado 10 leitos somente habilitados e terem 17 pacientes internados. Eles estão com uma ocupação de 170% dos leitos. E é isso que elevou para cima a nossa porcentagem do município. Dentro dessa situação toda, como é que está sendo o acompanhamento, a avaliação interna? Vamos pegar especificamente a questão da Covid, porque não é só isso que tem no Hospital Municipal, também atende tantas outras coisas, inclusive as UPAs que estão na tua direção. Como é que está esse momento de saúde como um todo, mas principalmente também com a questão desse alto contágio de Covid? É algo que preocupa, né? A gente teve uma explosão do número de casos no dia 1º de janeiro, né? Logo no primeiro dia útil, que foi dia 3 de janeiro, a gente teve um número de atendimento recorde na UPA, tanto na UPA Valta como na UPA SAMEC. Isso nos pegou de surpresa, né? Ninguém esperava um atendimento tão expressivo nesses primeiros dias do ano. A prefeitura rapidamente se mobilizou para que pudesse dar conta a esse volume de atendimentos. A nossa linha de frente no momento é fazer testagem em massa na população. Nós temos feito mais de 2.300 exames de teste rápidos somente pela rede pública, fora os exames que são feitos na rede particular e farmácias. 2.300 dias. 2.300 dias. Óbvio que quanto mais a gente testa, maior o número de exames também positivos, né? E é por isso que houve essa explosão de casos positivos aqui em Foz do Iguaçu. Nós chegamos a ter mais de 1.500 positivos em um único dia. A nossa média móvel está próxima de 1.000 dia. O que a gente tem visto em outros países, né, que essa nova onda de infecção pelo Covid, dessa variante Ômicron, ela tem durado cerca de 6 a 8 semanas. Na África do Sul, nós já tivemos uma queda expressiva do número de casos e quase que voltando à normalidade. Na Inglaterra, que foi o segundo país grande em que houve essa explosão no número de casos, nós também já vimos uma queda expressiva no número de casos, tanto é que a restrição já tem sido diminuída em relação a distanciamento social, uso de máscara em locais públicos, né? Esses cuidados já estão sendo diminuídos lá na Inglaterra. Então, a gente espera que o comportamento dessa nova onda, ela também seja parecida aqui no Brasil, né? E isso nos dá um pouquinho mais de esperança e alento em relação às semanas vindouras. Tinham infectologistas, né, falando que a Omicron poderia ser o fim da pandemia. Se dividiram, uns dizendo que isso sim, outros dizendo que não é. Mas a OMS essa semana falou que a Europa pode estar chegando ao fim da pandemia. Né? Então, eu acho que se as coisas que acontecem lá acabam chegando aqui, talvez daqui a pouco a gente tenha boa notícia. Né? E isso nos deixa ainda mais animados, porque o Brasil ele tem uma taxa de vacinação completa, né, do Covid em relação à população adulta
de 69%, né? Vários países da Europa não chegaram a essa taxa de vacinação ainda que o Brasil possui. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos mais de 95% da população adulta vacinada com as 2 doses. Então, se realmente essa previsão de alguns infectologistas e epidemiologistas ela se confirmar, com certeza nós estaremos passando pelas últimas semanas de pico de explosão aí da pandemia, né? Provavelmente ela vai virar uma doença endêmica, né? Ela nunca vai desaparecer, porque os vírus eles são mutáveis. Então, novas variantes elas acabam surgindo, né? Assim como o vírus da influenza, né, que causa gripe, ela também tem mutações frequentes, tanto é que a vacina ela muda ano após ano. Então, é muito provável que essa vacina do Covid ela tem que ser aplicada realmente anualmente na nossa população. Estamos tendo internações pelo novo vírus da gripe, o H2N3, H3N2. Uhum. Tivemos sim alguns casos aqui em Foz do Iguaçu, né, principalmente na primeira e na segunda semana de janeiro, mas esses casos eles se estabilizaram. Hoje a grande massa da internação de casos respiratórios é por Covid de fato. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Lúcia Travante, que você conhece bem, né? Muito bem. De imprensa lá da Fundação Municipal de Saúde, está informando aqui que de 15 a 22 de janeiro, ou seja, em uma semana, foram feitos 7.800 testes somente nas escolas municipais. É bom dizer que não é para estudantes, era para toda a população, mas se abriu em escolas o local para fazer esses testes, que aliás achei muito bom, e que 50% dos casos, em média, deu como positivo. Né? É óbvio que quando você diz aqui, Amondi, que quanto mais testa, mais número tem. Ainda bem, né? Porque se não testar, o número continua igual, muito alto de contagem. Então, sabendo quantos são, melhor. Emendo aqui a Maristela Reicher, está perguntando o que está acontecendo, não sei se eventualmente você tem essa informação, porque envolve as unidades básicas de saúde, mas talvez no geral, quem lida com saúde no geral, o que estaria acontecendo por muitos testes estarem dando falsos positivos? Isso tem acontecido nesses exames todos que vocês, pela Fundação, também acompanham? Quando o teste ele vem positivo, muito provavelmente ele de fato é positivo, tá bom? A sensibilidade do teste rápido ela é muito próxima do RT-PCR, se eu não me engano, chega próximo de 98%. Agora, o falso negativo, de fato, ele pode ocorrer quando a gente faz o exame fora do preconizado para aquele exame, né? A gente sabe que a maior taxa de sucesso de a gente ter um exame positivo sendo confirmado pelo teste rápido de antígeno é entre o primeiro e quinto dia o primeiro e quinto dia do sintoma iniciado em relação ao Covid. Ele consegue até positivar antes dos sintomas iniciarem, né? Então, quando a gente faz o exame no 7º dia de sintomas, 8º dia de sintomas, aquele exame tem mais chances de ser um falso negativo. Agora, quando é de fato positivo, é muito pouco provável que seja falso positivo. Talvez que eu já tinha ouvido isso, né, Leo? Eu acho que algumas pessoas estão fazendo o teste dando positivo e não tem sintoma nenhum, mas ela é assintomática. Né? Pode ser isso. E com a vacinação, tem mais casos assintomáticos com a vacina, né? Perfeitamente. Então, talvez eu acho que esteja acontecendo isso com muitas pessoas. Pessoal, tem alguém próximo que está com Covid, confirmado e com sintoma, daí a pessoa, por proximidade, vai fazer o teste também, dá positivo, mas ela é assintomática, não sente nada, então acho que não tem. E deu falso positivo, quando na verdade ela está com a doença, né? O exame padrão ouro para a gente é o RT-PCR, né? Ele é muito mais confiável, porque a gente vai amplificando o vírus, a gente amplifica ele várias vezes, né? São vários ciclos de amplificação, até que a gente consiga confirmar a presença ou não do vírus. Então, assim, ele vindo positivo ou negativo, a gente pode confiar naquele exame, né? O teste rápido de antígeno ele é uma ferramenta que veio para facilitar os exames. Porque o RT-PCR às vezes leva 24 horas para ficar pronto, né? A gente depende de um volume de exames sendo coletados no mesmo dia para que a gente possa rodar aqueles testes. Porque a placa ela é feita com vários exames ao mesmo tempo. Então o teste rápido ele veio para facilitar e acelerar esse resultado, né? Óbvio que a sensibilidade dele não é igual à do RT-PCR e nem a especificidade. Mas é um exame sim confiável. Tá bom? É feito ainda o exame RT-PCR? Sim, sem dúvida. É o nosso exame padrão ouro dentro do hospital. Então, todo paciente que ele chega lá para ser internado e tem suspeita de Covid, a
gente acaba rodando de preferência o RT-PCR nesse paciente. Mas para a população em geral que procura o serviço para saber se está quase Pode ser feito também. confirmado. Tem laboratórios que fazem o RT-PCR, o custo dele é um pouquinho mais alto do que Mas o pelo teste. município não é feito mais, como era antes, né? É Que feito até- dentro do hospital municipal, né? Então, pacientes com suspeita respiratória que vão para o hospital municipal, ou alguns pacientes da UPA selecionados, a gente acaba, sim, fazendo o exame de RT-PCR. O volume é muito menor, né? A gente não chega a rodar aí mais de 100 exames, 200 exames por dia, né? Cada plaquinha tem 92 exames, então a gente roda 1 ou 2 placas por dia de exames de RT-PCR. Enquanto o dia antigo a gente tem feito 2.000, 2.300 exames por dia. Só nas escolas, mais de 1.000 exames por dia. Tá, isso também tem um pouco de motivação na questão de redução de custo financeiro? De jeito nenhum, né? A gente ganhou praticidade na realização dos exames. Um exame particular desse, de antígeno, você vai pagar entre 150 e 200 reais na farmácia, né? Um exame de RT-PCR, ele vai custar aí 250, 300 reais. Então, aí a diferença, ela é, embora em porcentagem seja alta, mas em valor absoluto ela não é tão alta. Para a gente, no laboratório também do hospital, também não há muita diferença de custo em relação ao teste de antígeno e de RT-PCR, né? Muitos desses insumos são fornecidos pelo Estado do Paraná e pelo governo federal. Então, não há mudança em relação ao custo. A escolha do teste de antígeno é ganhar praticidade e celeridade na realização dos exames. O vice-prefeito de Foz do Iguaçu, o Francisco Sampaio, está repassando aqui uma informação de que o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação por mais 30 dias quanto ao repasse de verbas em relação ao UTI. Então, não seria mais final de janeiro o limite, e sim final de fevereiro. Muito obrigado pela participação. Isso nos traz um grande alívio, né? Nesse sentido, em relação ao atendimento da pandemia, como é que está a Central Covid? Porque aí tem uma reclamação enorme na cidade que não consegue atendimento, ou tem que ter muita paciência, deixar os dados lá para depois, numa hora qualquer, no dia seguinte, 2 dias depois, terem algum encaminhamento. Como é que está a questão dessa Central Covid para agilizar para as pessoas que têm alguma dúvida ou algum sintoma? Tá. Nós também temos visto ali recordes de atendimentos sendo realizados pela Central Covid. Durante o pico da pandemia, isso no ano passado, a gente via ali 300, 400 atendimentos sendo realizados diariamente pela Central Covid. Agora, em janeiro, nós estamos tendo vários dias com mais de 600 atendimentos por dia sendo realizados pela Central. É óbvio que toda vez que a gente tem um aumento brusco da demanda, a gente tem que se estruturar. A gente precisa de mais atendentes, né, em relação a telefone, precisa de mais médicos atendendo, e tudo isso ele foi feito, né? Nós tínhamos 2 médicos por escala diária, hoje nós temos 4 médicos realizando esses atendimentos dentro da Central Covid, além de estagiários que realizam os atendimentos por ligação telefônica. Nós temos, isso varia de dia a dia, né, mas entre 10 a 20 estagiários fazendo essas ligações e atendimentos por telefone. Havia, no ano passado, e também no auge da situação que o ano passado apresentou, a participação e o trabalho de alunos da UNILA, da UniOeste. Outro dia conversávamos aqui com a reitoria da UNILA e terminou aquela fase, aquele contrato, e para reativar alguma coisa não é tão rápido assim. Como é que está essa situação desses estagiários que colaboravam? O grosso dos estagiários que nos ajudam na frente de combate à pandemia são alunos da UniOeste, principalmente alunos de enfermagem. Esse contrato está válido até o início de abril, né? A gente vai ter que estudar depois uma renovação de contrato junto à Itaipu, porque esse repasse financeiro para manter esses estagiários é com recursos da Itaipu. O grosso vem da Itaipu. Hoje nós temos 70 estagiários sendo financiados com repasses da Itaipu. E esses estagiários continuam, sim, trabalhando na frente de combate ao Covid, tá bom? É óbvio que é sempre de interesse nosso do hospital, pelo fato de nós sermos um hospital de escola, embora não oficial, termos, sim, estagiários internos de medicina, alunos de enfermagem, farmácia, biomedicina, trabalhando ali conosco. Ser engenheiro de obra pronta é uma facilidade, né? Depois de algo feito, poder dizer, deveria ser assim, deveria ser assado, é uma moleza que só. Mas vamos lá, vocês que são da área técnica, da área científica,
tinha toda essa onda vinda nova no continente europeu, principalmente a partir daquilo que foi verificado lá na África, mas na Europa muito forte com a nova onda de Covid, já no final do ano passado, outubro, novembro, dezembro. Houve falha no planejamento para o começo desse ano aqui em Foz do Iguaçu em relação a número de médicos nas UPAs, a número de atendentes nas unidades de saúde, e houve todo aquele caos, somando-se um pouco da situação da gripe, mas também esse caso de Covid. Não houve assim um equívoco de achar, bom, não vai ter aqui, e aí teve muita gente de férias, e claro que teve o aumento da demanda, mas somaram as duas coisas. Poucas pessoas para serem atendidas, pouca equipe clínica, com o aumento de demanda. Houve algum equívoco nessa avaliação, nesse planejamento? Eu não vejo como equívoco, porque essa é uma realidade mundial. A sobrecarga aos sistemas de saúde, ela foi geral em todos os países, né? É óbvio, né, que quando a gente tem um nível de vacinação elevado em um país como o Brasil, a gente jamais esperaria uma onda tão acentuada de casos. O que nos traz alento, né, que embora o número de casos seja muito elevado, é que o número de internações não tem se aproximado em relação ao nosso pico de 2021. A gente teve, como eu falei, 70 leitos sendo ocupados por UTI Covid, e hoje nós temos apenas 20 pacientes ocupando esses leitos. Então, na minha opinião, não houve equívoco nenhum, né? Porque a sobrecarga de atendimento realmente ela superou qualquer expectativa. Mas o caos nas UPAs diminuiu. Ah, sim. E aumentou o número da demanda. Então, continuem achando que algum equívoco aconteceu, porque, digamos, aumentou agora a necessidade de atendimento, mas não está mais na situação que estava em janeiro. Para vocês terem uma noção de como é que era a nossa realidade de atendimento no ano passado e esse ano, a nossa média de atendimentos diários em cada uma das duas UPAs no ano passado era em torno de 300 pacientes dia. A gente, então, beirava aí 600 atendimentos nas duas UPAs. Nós chegamos, no nosso recorde neste ano, em janeiro, a atender 1.700 pacientes em um único dia nas duas UPAs. A gente está falando aí de um aumento de 3 vezes ao nosso normal do ano passado, né? Então, ninguém tem como se preparar para um aumento tão expressivo da noite para o dia. Nós, sim, nos adequamos muito rápido. Assim que nós vimos essa demanda aumentada, né, de forma abrupta, nós fizemos a contratação de novos médicos, novas escalas sendo atendidas, principalmente em consultório nas duas UPAs. Em relação, assim, se olhar para médio prazo, né? Porque mais dia, menos dia, essa pandemia vai ter que dar uma diminuída aí, né? Vai ter que sumir um pouco do noticiário diário. Mas a médio prazo, quando é que teremos uma volta? O que vocês fazem enquanto planejamento para isso? Nos atendimentos das demais situações que estão represadas de saúde no município? A gente está com atendimento normal de todas as outras especialidades, né? Diferente do nosso pico da pandemia no ano passado, em que as cirurgias eletivas estavam paralisadas, em que o atendimento por especialistas estavam mais lentificados. Nesse mês de janeiro, a gente não paralisou nenhum desses serviços. Óbvio que a gente tem que não num ritmo tão acelerado como a gente vinha em dezembro, né? Em dezembro a gente teve o nosso recorde de cirurgias, né? De novembro e dezembro, mais de 800 cirurgias sendo realizadas em cada um desses 2 meses pela Fundação Municipal de Saúde. Em nenhum mês anterior à pandemia, né, em 2019, a gente teve tantas cirurgias sendo realizadas no hospital. Óbvio que a gente não está contente, né? A gente tem muitas cirurgias represadas ainda, né? O número passa de 7.000 cirurgias, né, de todas as especialidades, mas a gente fazendo um trabalho sério e acalmando um pouquinho esse número de casos, a gente volta a acelerar a realização dessas cirurgias. Há possibilidade, doutor, de termos ativas um número maior de UTIs do que tínhamos antes desse quadro todo, no sentido de atender essa demanda represada? Por exemplo, diminuiu a situação de atendimento por Covid, poder entrar para valer. Você acabou de dizer, são 7.000 cirurgias represadas nas questões eletivas, que, aliás, há muitos e muitos anos temos esse problema na cidade, de poder ir mais a full, no sentido de não desativar o serviço.
sem vir verba do governo federal para bancar as UTIs, porque a verba vem pela Covid. Não tendo Covid, imagino, talvez seja mais difícil a injeção de verba para que as UTIs fiquem ativas e que se possa fazer um trabalho meio que de mutirão, porque o que tem de gente, se pega na área da ortopedia, é um absurdo há quantos e quantos anos represado, e realmente poder atender essa demanda e diminuir o sofrimento de tanta e tanta gente? Isso já está no planejamento da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, junto com a Fundação. 10 desses leitos de UTI, eles serão transformados em UTI cirúrgica, dando retaguarda para a realização de cirurgias em pacientes que precisam de um leito de UTI, uma reserva de leito de UTI. Né? Então, tão logo a gente passe por essa nova onda, né, que começou agora no início de janeiro, 10 leitos automaticamente eles passam a ser UTI cirúrgica. A nossa previsão é de manter pelo menos 10 leitos, né, isso a longo prazo para a Covid, né, porque Covid, como eu falei, tende a virar uma doença endêmica, ela não vai cessar da noite para o dia, então a gente tem que ter sim leitos reservados para a Covid. Além desses 10 leitos de UTI cirúrgica, a gente tem uma programação no hospital de abrir 10 leitos para pacientes com doenças neurológicas, AVC agudo, traumatismo crânioencefálico, que são doenças muito graves, que têm uma mortalidade muito alta. Inclusive, foi feita uma aquisição de equipamento super moderno ali no hospital, um aparelho de hemodinâmica para que possamos intervir na fase aguda alguns pacientes que se enquadrem nesse critério. Então, a gente tem muitas coisas boas a serem anunciadas aí nos próximos meses no hospital. Em mantendo esse nível de ocupação de atendimento de UTI por causa da Covid, e mantendo nesse quadro que está não tão elevado quanto já foi, para quando poderia ser iniciado esse processo de mutirão de cirurgias, tendo a retaguarda de UTIs disponíveis? Provavelmente em fevereiro a gente não consegue estar com essa UTI cirúrgica funcionando, né? O mais provável é que em março a gente esteja com esses 10 leitos já operantes. Como eu falei, os equipamentos são exatamente os mesmos, respiradores, ventiladores, né? Monitores. A equipe médica já existe no hospital, uma equipe muito competente, treinada e qualificada. Então a estrutura a gente já tem. A gente só vai transformar aquele perfil de paciente em um perfil diferente. Pacientes COVID hoje, pacientes cirúrgicos amanhã. E na questão econômica, estaria equilibrado, já estaria dentro de um orçamento, tudo isso ser absorvido? Já está dentro da nossa previsão orçamentária para este ano. Né? Já temos a previsão de manter pelo menos esses 50 leitos de UTI funcionando ao fim da pandemia. Dr. Amon Mendes Franco de Souza, aqui conosco, ele que é o diretor do Hospital Municipal, mas também da Fundação Municipal de Saúde. Que outras atividades, que outras coisas estão lá na sua mesa, planejando, ajeitando, incrementando para que essa questão de atendimento possa ser, nunca vai ser zerada, né, mas que possa vir a favor da população como um todo? O que é que tem pelo panorama à frente aí? Estamos em fase acelerada já de implementação no hospital de um credenciamento para alta complexidade. Hoje, em que áreas? Nas áreas de cirurgia vascular, na área de neurocirurgia e na área de ortopedia. Hoje, nós já realizamos algumas cirurgias aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos já os profissionais habilitados para realizar essas cirurgias aqui no hospital em Foz do Iguaçu. O que acontece é que, pelo fato de nós não sermos habilitados e credenciados para alta complexidade, não há um repasse específico do governo federal para manutenção daqueles leitos. A gente chama de AIH, uma internação médica. A partir do momento que a gente habilita o hospital para ser alta complexidade, a gente tem um aumento de 30% no repasse para o nosso faturamento ali no hospital. É óbvio que isso facilita a realização das cirurgias, porque são cirurgias geralmente de alto custo. A partir do momento que a gente tem esses leitos habilitados ali no hospital para alta complexidade, a gente deixa de enviar esses pacientes para outros municípios, Cascavel, Curitiba, Londrina, que são centros maiores de medicina. Então, esses pacientes eles passaram a ser atendidos aqui em Foz do Iguaçu, ganhando em qualidade, ganhando em rapidez e ganhando nos índices de morbimortalidade. Que legal. Aquela questão, você disse agora há pouquinho, me parece que é a definição daquilo que se vive em Foz do Iguaçu. Temos um hospital escola, porém não formalizado. Está caminhando ainda esse processo para essa formalização? Já houve o pedido oficial junto ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Esse processo, no momento, está parado lá em Brasília. Muito
em fruto do fato de a gente ainda não atingir os índices mínimos para que possamos transformar o hospital no hospital-escola. A partir do momento que a gente vira um hospital-escola, a gente também tem um incremento de 30% no repasse para o faturamento das internações. Só que hoje a gente não usa o nosso mínimo destinado de internações para Foz do Iguaçu. A gente precisa internar mais. A partir do momento que a gente habilita o hospital-escola com os índices atuais, o nosso repasse ele passa a ser menor do que aquilo que a gente almejaria de fato. Então, existe uma programação para que nos próximos 6 meses a gente possa estar ampliando o nosso faturamento, aumentando esses índices para que possamos peticionar junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação o credenciamento de fato como hospital-escola aqui em Foz do Iguaçu. Certo, seria 30% possível do aumento da Hoje, receita isso na questão das cirurgias de alta complexidade, mais 30% na questão do hospital-escola. Perfeito. Para isso tem que aumentar o índice de internamento. Isso. Como é que aumenta o índice de internamento para buscar esse credenciamento do hospital-escola? Cada cirurgia é uma internação. Então, quanto mais cirurgia a gente faz, mais internações a gente tem. Tem que aumentar o espaço, tem que aumentar a sala cirúrgica, tem que aumentar a eficiência e efetividade do hospital, fazer o giro de leitos mais rápido no hospital. Hoje, o Hospital Albert Einstein, que é uma referência no Brasil, ele tem uma média de internação ali por paciente, lá em São Paulo, de 3,5 dias. Nós temos algumas áreas no hospital, UTI, por exemplo, um paciente ele fica internado em média 9 dias. Um paciente por Covid, 13 dias. Um paciente na clínica médica, mais de 15 dias. Então, a nossa média diária de internação ainda é muito alta. O nosso giro de leitos, ele ainda é lento. A partir do momento que a gente ganha uma efetividade nesse giro de leitos, a gente consegue internar mais e faturar mais. Perfeito. Para fechar de minha parte, em relação àqueles que são internados por Covid no hospital municipal, vocês têm algum índice de acompanhamento para saber como é que é o sistema de vacina dessas pessoas? Temos sim. Os nossos números na semana passada, né, eles são verificados semanalmente, mas a gente tinha mais ou menos um índice de 80% com esquema vacinal incompleto do número de internações. 20% dos pacientes que estão internados em UTI têm um esquema vacinal completo e 80% esquema vacinal incompleto. O que o senhor gostaria de acrescentar ainda no programa de hoje? Estamos muito animados para este ano aqui em Foz do Iguaçu em relação aos trabalhos realizados na Fundação Municipal, isso UPAs e hospital. Podem esperar ali da direção, que assumiu em outubro do ano passado, uma dedicação sem tamanho para que possamos manter os serviços ali no hospital funcionando de forma apropriada, proporcionando qualidade no atendimento à saúde da nossa população. Muito obrigado, doutor Amon, pela sua presença aqui no Contraponto nesta quarta-feira. Eu que agradeço a oportunidade, um excelente dia a todos. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já para encerrar o